opinião, a colombofilia tradicional está em inevitável decadência, por diversos motivos. Está generalizadamente envelhecida, os mais idosos infelizmente vão falecendo ou vão desistindo da colombofilia por motivos de velhice, cansaço, impossibilidade de se mobilizarem, vão deixando a colombofilia. São cada vez mais os exemplos de sociedades entre 2 ou mais colombófilos. Uma forma mais fácil de fazerem face às despesas mensais e anuais da colombofilia e dividirem o tempo e as tarefas do pombal. Os mais jovens são raros os casos de adesão, precisam de um terreno, verbas para construir o pombal, no mínimo de 200 ou 300 euros mensais para sustentar 100 pombitos. Sabemos que são muito poucos os jovens que reúnem estas 3 condições. Depois, ainda precisam de ser ajudados para poderem manter a motivação de competirem na atual realidade competitiva que nós temos hoje em Portugal. Com 25 pombos designados a velocidade e meio fundo e 20 pombos designados a fundo, dificilmente um jovem será competitivo contra colónias de outra dimensão. Além de que antes havia muito pouco ou nada para os jovens ocuparem os seus tempos livres, e agora, cada vez mais, existe uma oferta muito grande de ocupações. O zapping de 200 canais que nós temos todos em nossas casas, que antigamente havia a RTP1 e a 2 e a SIC, e depois a TVI, e antigamente para quem tinha televisão. As diversas consolas de jogos que existem, até mesmo jogos do telemóvel e consolas em casa, as atividades extracurriculares que hoje existem, uma panóplia delas, atividades de futebol, de pádel, de surf, enfim. A esmagadora maioria dos jovens hoje ocupa os seus tempos livres com estas coisas. Depois também cada vez mais jovens entram na faculdade. Antigamente começavam a trabalhar mais cedo, vinham do trabalho, tinham algum dinheirinho para poder governar. Hoje os jovens cada vez têm a sua emancipação mais tarde. Portanto, vão para a faculdade a maioria deles e estudam até aos 25 anos, ou às vezes até mais, a tirar licenciaturas e mestrados e doutoramentos e não têm qualquer tempo para serem colombófilos ou condições financeiras para serem colombófilos. Resumindo, falecem todos os anos alguns colombófilos, juntam-se outros em sociedades, outros terminam por diversos motivos de falta de tempo ou de dinheiro ou de motivação, e 1 ou 2 em cada zona do distrito ou em cada distrito inicia na colombofilia ou regressa à colombofilia. Portanto, isto é matematicamente um ciclo praticamente impossível de reverter. Mas enquanto cá estivermos, é a obrigação de todos nós, colombófilos, dirigentes da modalidade, tentar travar ao máximo a evolução deste ciclo, e não creio que a esmagadora maioria dos colombófilos e dos diretores esteja a contribuir neste sentido. Na minha opinião, a Federação tem sido também um motor de desmotivação e de desmotivação desportiva e de encarecimento da modalidade, e deveria fazer o papel exatamente inverso. As próprias associações estão cada vez mais limitadas em termos financeiros, não têm rigorosamente apoios nenhuns por parte da Federação, tinham e deixaram de os ter. Também não têm apoio da parte do Estado. O único apoio do Estado para a colombofilia é pago pelo IPDJ à Federação Portuguesa de Colombofilia e fica na Federação Portuguesa de Colombofilia. As associações têm, na sua maioria, estruturas pesadas, temos que os reconhecer, e terão de adaptar, inevitavelmente, no presente e no futuro, a sua realidade à colombofilia atual. O RDN regula toda a nossa competição, foi alterado, inclusive, há pouco tempo, 2 anos atrás, exclusivamente pela Federação, mas não evoluiu praticamente nada. Em muitas coisas até piorou,
noutras deu um passo ao lado e deu muito poucos passos em frente. Os campeonatos são os mesmos e disputados da mesma forma que há 50 anos, praticamente. Pouco ou nada muda, não evoluímos, assistimos, portanto, a uma estagnação da modalidade combófila. Mas a culpa não é só da Federação. As associações têm o dever de ter a criatividade de evoluírem nos seus modos e nas diversidades dos seus campeonatos, nos seus prémios, das suas galas, e dinamizarem o melhor possível a modalidade no seu distrito, no terreno. Ao nível das coletividades, o presente passa inevitavelmente pela união de estamentos e a união de coletividades. Não justifica ter duas direções, dois conselhos técnicos, dois conselhos fiscais, duas assembleias gerais, duas carrinhas para ir às concentrações, duas classificações semanais, duas entregas de prémios, etc., quando duas coletividades vizinhas têm meia dúzia ou uma dezena de equipas cada uma. Isto é impraticável. Não justifica financeiramente, porque vai ser o dobro do preço das campanhas, nem desportivamente, não tem qualquer interesse desportivo, nem em termos de convívio colombófilo. Portanto, vejo o futuro, por exemplo, na região do centro de Portugal, onde eu resido, numa primeira fase com a união de coletividades e a caminhar cada vez mais para centros de encistamento, em todas as especialidades, sejam eles geridos pela associação ou por clubes que aglomerem outros colombófilos nas redondezas, e a decrescer a uma média de 7% ao ano, 5-7% ao ano, como acontece, de há 30 anos para cá, significa que daqui a meia dúzia de anos, 5-6 anos, os pombos de Lisboa já cabem todos numa só galera. E esta é a realidade de Lisboa. Pior será ainda a realidade de distritos vizinhos de Leiria, Santarém e Setúbal, que já têm, à data de hoje, um número muito mais reduzido do que Lisboa. Portanto, não faltarão assim tantos anos para se criar uma nova associação, a Associação do Centro de Portugal, a Associação da Extremadura, a Associação da região de Lisboa e do Vale do Tejo, whatever, qualquer coisa deste género, onde estas 3 ou 4 associações serão sócias e gestoras da mesma e tenham que unir esforços para encher galeras, principalmente na especialidade de fundo, que tenham de contratar transportadoras e fornecedores em conjunto para obter melhores condições financeiras, que tenham apenas um administrativo para fazer as classificações em vez dos habituais 4 administrativos, que tenham apenas um curador de soltas em vez dos habituais 4 curadores de solta, etc. Esse tempo chegará, e se não tivermos a clarividência de analisar isto tal e qual como é, só estamos a perder tempo e a enganar-nos a nós próprios. Obviamente que nessa altura passará por muitos cuidados a reformular blocos de zoneamento, porque não pode haver desmotivação. Mas, por exemplo, talvez os colombófilos que residem na Lourinhã e no Cadaval tivessem uma melhor realidade competitiva se concorressem com os colombófilos de Peniche e do Bombarral, ali na zona deles. Talvez os colombófilos que residem na localidade de Aveiras, a Zambuja, a Vila Nova da Rainha, tivessem uma melhor realidade competitiva se concorressem com os colombófilos que residem no Cartaz e em Vila Xandorique. São apenas exemplos práticos que uma associação grande não significa que deixa de haver verdade esportiva. Pode-se fazer blocos, grupos, zoneamentos com verdade esportiva, com um raio de X quilómetros, onde os colombófilos possam concorrer com a maior verdade esportiva possível. A combófilia tradicional também se vê agora com um gigante problema, que, na minha opinião, que é além de estar a acabar por todas as causas que já referi anteriormente, uma das causas que vai ajudar a acelerar o fecho de muitas coletividades e até um dia de uma associação qualquer, que seja ela, é o facto da classe dos dirigentes, portanto a classe do dirigismo, estar a entrar em vias de extinção. E cada vez se irá extinguir mais. São quase sempre os mesmos indivíduos a disponibilizarem-se para dar o corpo ao manifesto, como se diz na gíria,
a prejudicarem o seu tempo das suas famílias, das suas atividades profissionais, e o pouco tempo que têm livre para a clombofilia abdicam de o perder no seu pombal para dar um contributo à missão do dirigismo, e na esmagadora maioria das vezes, além de não serem minimamente reconhecidos, são ainda ofendidos, difamados e criticados de forma completamente desconstrutiva. E eu acho que ninguém está para perder tempo das suas vidas a trabalhar de borla de forma voluntária e gratuita para tantos outros e estar constantemente a ser julgado e ofendido e difamado. Vamos entrar num período complicado. Com o andar da carruagem, as pessoas que têm a capacidade ou que têm mais capacidade de gestão e mais sensibilidade clombófila e que estão em espírito de missão e não se servem da clombofilia, servem antes da clombofilia, vão-se afastando das coletividades, das associações, e depois não aparece ninguém. Ou então pode aparecer quem não tenha capacidade ou não tenha tanta capacidade de gestão e quem não tenha tanta sensibilidade desportiva, clombófila, que é muito importante, e que pretenda se servir da clombofilia, como aconteceu num passado recente em Lisboa, e isso leva completamente ao retroceder da evolução clombófila. A clombofilia é um dos poucos, ou até o único desporto, assim de repente, em que os dirigentes são simultaneamente dirigentes, árbitros deste desporto, e são as mesmas pessoas que treinam e são os donos das suas próprias equipas de treinamento e participantes. Portanto, o que torna isto tudo muito mais complicado. E, portanto, ninguém consegue separar as águas. Mas temos de ter respeito por quem está eleito e temos de cumprir regulamentos. E este é um dos grandes problemas atualmente. É a falta de respeito pelos regulamentos e por quem está eleito. Qualquer decisão que um diretor toma de forma regular na gestão de uma associação, de uma coletividade, enquanto árbitro ou enquanto diretor, na cabeça da maioria dos clombófilos, a decisão foi tomada para beneficiar a equipa da qual essa mesma pessoa também é treinadora e é dona. E, portanto, esta é a mentalidade mesquinha da maioria dos clombófilos. Portanto, a clombofilia tradicional vai passar graves problemas de dirigismo daqui para a frente. Também está a passar, nestes novos tempos, por uma grande pandemia interna, que é a pandemia das redes sociais. Tem tanto de bom como de mau, na minha opinião. Eu pessoalmente sou muito avesso às redes sociais. Tenho 42 anos e nunca aderi a Facebooks, a Instagrams, a TikToks, etc. Tenho consciência que, quando bem utilizada, a rede social é uma arma poderosa de divulgação e de marketing. Mas é também uma arma poderosa de difamação fácil, de difamação gratuita e de destruição do ambiente clombófilo neste momento. Só não erra quem nada faz. Os diretores das coletividades erram, porque fazem. Os diretores das associações e da federação também erram, porque também fazem. O erro vai sempre ocorrer. Não há nenhuma organização do mundo, seja ela de que área ou de que dimensão for, que não erre, ou que não tome decisões que mais tarde revelam-se que poderiam ser melhor tomadas anteriormente. Mas isto depois de andar à roda é muito fácil de falar. E na clombofilia não é diferente. Enquanto, antigamente, se tu querias criticar um erro de uma solta qualquer, tu giravas 7 números de telefone fixo lá em casa, ligavas a 3 ou 4 amigos do teu distrito ou de outros distritos e partilhavas a tua opinião e até, se calhar, até despejavas a tua frustração com esses teus 3 ou 4 amigos. Por sua vez, eles podiam partilhar com mais uns quantos. E, portanto, a dimensão da tua crítica, o eco da tua crítica chegava a, 20 pessoas, no máximo. Hoje não. Tu vais almoçar com um amigo colombófilo, bebem uma garrafa de vinho, entusiasmado com a conversa e encorajado por esse teu amigo, que se calhar ainda tem menos cérebro que tu, sais do almoço, sentas-te no carro e disparas uma bomba para o Facebook. Onde criticas de forma completamente desconstrutiva, onde difamas quem toma decisões
num local que é visto por milhares e milhares de pessoas. Às vezes milhares de pessoas em 24 horas. Onde atrás de ti depois vão uma série de indivíduos fazer gostos e comentar a tua publicação, ainda incendiando mais as coisas. E tudo isto atinge uma enorme dimensão. E tudo isto por baixo de olhares dos insensíveis gestores dos grupos colombófilos das redes sociais, que também são grandes culpados, que não têm nada para fazer e alimentam-se da confusão que para lá vier a existir nos seus grupos. Não filtram rigorosamente nada. Entretanto, a mãe, o pai, a irmã, a esposa, os filhos do coitado do diretor que trabalha voluntariamente e gratuitamente e que decidiu menos bem uma vez em se calhar 10 ou 20, vem o seu familiar a ser completamente ofendido e difamado na praça pública. Porque antes havia um blog no portal da associação só para os colombófilos falarem. E aquilo era só visto por colombófilos. Agora isto é visto pelo povo todo. Portanto, o Facebook é o autocolismo da colombofilia. A esmagadora maioria das vezes só se despeja assuntos sem qualquer interesse nenhum, assuntos fúteis ou críticas infundadas e que são alimentadas pelos colombófilos sob a supervisão dos gestores dos grupos. Mas muitas vezes são já várias vezes as vezes que até gente bem formada, com cursos superiores, vão para o Facebook ajudar a incendiar ainda mais estes temas. Portanto, não é uma questão de apenas ser socioculturalmente esta questão, ou de nível de formação. Eu acho que é uma questão de caráter. E o mau caráter tanto vem de um berço de palha, como de um berço de madeira, como de um berço de ouro. É uma questão de caráter. E em termos desportivos, a colombofilia lisboeta também já propôs várias vezes em congressos alterações estruturais à colombofilia tradicional. E nós achamos que a colombofilia lisboeta tem de ser nivelada pelo povo e não pela burguesia. O povo não tem condições para mandar 20 pombos a fundo nas 6 ou 7 provas da especialidade. Nem pensar. Se calhar só 5% dos colombófilos de cada distrito têm verdadeiramente 20 pombos para marcar na prova de Valência ou nas provas a seguir ao Valência. Não é para enviar para lá, é para marcar. E 5% talvez até já seja um número elevado. Nós fizemos uma relação das inscrições dos últimos 10 anos de Lisboa. E Lisboa tinha em média de 12 pombos inscritos por equipa na especialidade de fundo. E por isso decidimos baixar o limite de 20 para 15 designados, porque desta forma permitimos uma maior equidade entre os ditos grandes e pequenos colombófilos no número de pombos enviados. Pois a especialidade de fundo também em termos financeiros custa tanto como a especialidade de velocidade e meio fundo juntas. Portanto, se baixarmos os designados do fundo, baixamos também consideravelmente os preços das campanhas. No campeonato do colombófilo, não faz sentido termos 25 designados a velocidade e a meio fundo. Quer dizer, se a fundo as provas são mais difíceis e mais demoradas a fechar a classificação e nós só enviamos 15 para pontuar 2, ou 20 para pontuar 2, nas provas fáceis, que eles vêm quase todos ao meio, nós temos muito mais facilidade para pontuar e aumentamos o número de enviados. Isto não tem coerência nenhuma. Além de que, na minha ótica, não é correto disputar um campeonato absoluto quando os colombófilos fundistas entram em campo com menos jogadores que os velocistas e os meio-fundistas. Devia ser igual, o mesmo número de jogadores. Nós vamos à Bélgica há décadas importar pombos, produtos, métodos, mas não aprendemos rigorosamente nada a nível estrutural. E por isso, se calhar, vamos continuar na cauda do pelotão europeu. Lisboa defendeu e propôs em Congresso Federativo ser designados para todas as especialidades de velocidade, meio fundo e fundo 15 pombos. Desta forma existe igualdade. 15 designados que no panorama belga até já são muitos. Mas entendemos que com 15 designados um colombófilo com um pombal de 6 metros e 80 voadores consegue ser competitivo. O campeonato do colombófilo visa saber qual é que é o conhecimento que o colombófilo exerce sobre os pombos que tem no seu pombal. E por isso o número de designados
o número de designados, deve ser mais reduzido do que o que é atualmente, na nossa opinião. Já no Pomboás, defendemos que deve ser em testamento livre. Pode mandar o combófilo A 100 ou 200 pombos e o B mandar apenas 15. O pombo número 200 a ser incestado pelo combófilo A compete exatamente em igualdade de circunstâncias com o pombo número 15 do combófilo B, porque é uma corrida individual de pombo contra pombo. E na nossa ótica é cada vez mais o pombo que devemos dar ênfase cada vez mais ao pombo e não ao clombófilo. Porque a clombofilia é uma corrida de pombos, não é uma corrida de clombófilos. Os clombófilos não correm, quem corre são os pombos. Propusemos também, em Congresso Federativo, um outro modelo competitivo, que é o único, talvez 100% justo matematicamente. Quem tem poucos e só pode mandar 10, conta os 2 primeiros pombos dos designados, dos 10, 20%. Quem quer mandar 20, conta 4, 20%. Quem quer mandar 30, designados, conta 6, 20%. Quem quer mandar 50, designados, conta 10, 20%. A única fórmula de um combófilo de dimensão em termos de estrutura, pequena, média ou grande, estar em pé de igualdade e disputar campeonatos, é esta. É uma questão matemática. Porque há quem não consiga treinar 2 banhos de manhã e 2 banhos de tarde, ou 3 banhos de manhã e 3 banhos de tarde, como alguns praticamente profissionais conseguem. Há quem só consiga, inclusive, só treinar um bando uma vez por dia. E há dias que nem sequer consegue treinar. Há pessoas que trabalham por turnos. Com o atual modelo clombófilo, com as limitações financeiras de muitos clombófilos atualmente, as desigualdades são mais que muitas. E, portanto, há que ter a criatividade e a coragem de mudar para diminuir as desigualdades entre os clombófilos e dar mais ênfase cada vez mais ao pombo e menos ao clombófilo. Porque os clombófilos ganham quase sempre os mesmos. Mas no pomboás, 99% dos anos ganham pombos diferentes. E a clombofilia é uma corrida de pombos e não de clombófilos. Porque quando os ditos clombófilos pequenos acabarem, por desmotivação, a quem é que os ditos grandes vão ganhar?